Bom dia a todos, bem-vindos à aula número 9 do módulo 10 de Higiene e Segurança do Trabalho. Em primeiro lugar, e como vocês já devem ter reparado, é meu apanágio reconhecer o trabalho de quem trabalha e valorizar o trabalho de quem trabalha. Portanto, ainda que eu não tenha apresentado as classificações, devo dizer-vos que, com bastante agrado, que recebi algumas melhorias do trabalho da última aula, da penúltima aula, felicitando aqueles que aproveitaram a oportunidade e, como tal, serão reconhecidos por isso. Aqueles que não o fizeram, pois serão obviamente avaliados com base no trabalho que já tinham apresentado. Os que não apresentaram o trabalho ou na avaliação inicial do trabalho tinham apresentado lacunas bastante graves e não os corrigiram, serão avaliados pelo trabalho realizado até então. Muito bem. Passando agora à nossa aula, se bem se recordam, há coisa de uma semana atrás nós começámos a ver aquilo que eram os princípios gerais da prevenção, os denominados 11 princípios gerais da prevenção, constantes da Lei 3 de 2014, que não sei se tiveram curiosidade ou não, de pelo menos passar os olhos assim por alto para verem mais ou menos o que é que consta num documento daqueles, num documento estruturante daqueles, é uma lei e como tal com bastante força no nosso ordenamento jurídico. Tal como, obviamente, o Código de Trabalho, que esse sim é basilar a todas as atividades e é fundamental que vocês tenham algum conhecimento. Obviamente não é fácil ter um conhecimento aprofundado sobre um documento tão técnico como aquele que é o Código de Trabalho, mas como futuros trabalhadores ou aqueles que porventura possam já trabalhar, é muito importante que tenham algum conhecimento sobre aquilo que são os vossos direitos e obrigações constantes no Código de Trabalho. Muito bem, continuando a falar sobre os 11 princípios, os primeiros que nós falámos tinham a ver com a prevenção propriamente dita, naquilo que era a grande força da obrigação da avaliação de riscos profissionais por parte da entidade empregadora, obviamente sempre e previsivelmente com a ajuda dos trabalhadores, sejam eles no seu todo, sejam naquilo que também já falámos, que será o representante para a segurança e saúde no trabalho. Nestes próximos, nós vamos ver, sempre também numa perspectiva de prevenção, vamos ver outras situações que não referentes tão diretamente àquilo que são as avaliações de risco, sendo que esta está sempre implícita em todas as atividades da prevenção. Portanto, se no quinto e no quarto falávamos da questão das avaliações de risco, no sexto falamos, como princípio geral de prevenção, de assegurar nos locais de trabalho que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador. Naquele trabalho da identificação de situações de riscos que vocês fizeram, muitos falaram do stress, falaram dos riscos psicossociais associados aos furtos, entre outros tipos de exposições que recaíam sobre aquilo que seriam os riscos psicossociais. Estes que falamos aqui das questões dos agentes químicos, físicos e biológicos, de uma forma muito simples de explicar, é exatamente os agentes químicos são aqueles que possam estar presentes nos locais de trabalho. Poderão ser desde produtos de limpeza até situações mais gravosas de químicos com maior perigosidade, sei lá, de uma indústria química. Os agentes físicos, muitas vezes referentes ao ambiente, qualidade do ar, temperatura ambiente, ruído, vibrações, que têm a ver com este tipo de riscos. E por fim, os biológicos, que também muitos referiram como um risco associado à vossa profissão de técnicos de recepção, como um exemplo dado na recepção do hotel, com
com hóspedes de vários países e possam ser portadores de algum agente biológico. O mais comum será o Covid-19. Imaginemos que vocês estão a trabalhar na recepção de um dos hotéis onde são enviadas as pessoas para a quarentena, onde ficarão hospedadas as pessoas que cumprirão a quarentena nos moldes atuais, obviamente. Que lá está, essas pessoas terão que ter alguns princípios de prevenção, nomeadamente na questão dos equipamentos de proteção individual, sejam as máscaras, as viseiras, as luvas, para que possam efetivamente diminuir o risco de contágio. A exposição está sempre presente, as pessoas são portadoras do vírus e a gente não consegue saber se são ou não. Poderão ter o teste pendurado ao pescoço e isso não implica que eles não sejam portadores, porque o teste pode ter sido feito anteriormente à exposição ao agente biológico e, como tal, aqui o único ponto será, efetivamente, a prevenção e, neste caso, com a utilização de equipamentos de proteção individual. O sétimo princípio tem por base aquilo que é a base de uma ciência, a base de uma questão técnica bastante complexa, que é a ergonomia. A ergonomia não é mais do que, isto de uma forma muito simplista, a adaptação do trabalho ao homem. O que é que se passa na grande maioria das vezes há um trabalho para fazer e o homem tem que se adaptar ao trabalho que tem que fazer. O princípio geral de prevenção e a definição de ergonomia é exatamente adaptar o posto de trabalho à pessoa que vai lá trabalhar. Imaginemos uma pessoa com uma estatura muito baixa que tenha a trabalhar num balcão mais elevado. Obviamente, nós podíamos baixar o balcão. Sendo que se tivéssemos outras pessoas com estaturas mais elevadas ou estaturas médias e superiores à da pessoa mais baixa, estaríamos a colocar em risco as outras pessoas. Portanto, tínhamos que arranjar aqui uma solução alternativa para que todos possam trabalhar na melhor maneira possível e adaptar aquele posto de trabalho às pessoas que lá trabalham. Outro exemplo muito fácil de perceber será exatamente aqueles que já conduzem, que ajustam o banco do condutor àquilo que é a vossa posição mais confortável. E tenham atenção que a posição mais confortável não é necessariamente a mais correta. Aqueles que me estão a ver neste momento num computador ou de outro tipo qualquer de dispositivo poderão estar deitados, poderão estar com as pernas cruzadas, poderão estar em N posições que dificilmente estará numa posição correta, que será com as costas direitas, as pernas a 90 graus, um apoio dorsal, portanto, o nível do monitor acima, ou pelo menos na linha dos olhos, ou seja, se pensarmos, e bastantes de vocês referiram também a questão do trabalho com ecrãs de visualização como risco da vossa profissão, convém que pelo menos a cadeira na qual vocês se irão sentar e que ficarão em frente ao computador seja ajustável para aquilo que será a vossa altura, para que não fiquem com as pernas penduradas porque a cadeira é muito alta ou com os joelhos todos dobrados se a cadeira for muito baixa. É exatamente isto que se fala quando falamos de adaptação do trabalho ao homem, que não é necessariamente uma evolução natural das coisas. Nós, ao contrário do que seria previsto, nós passamos mais tempo em posições constringidas do que em posições que permitam ao nosso corpo estar em posições mais naturais e mais confortáveis. Daí que é preciso ter cuidado no princípio de ergonomia da adaptação do trabalho ao homem. O oitavo princípio tem a ver com a adaptação, ao estado de evolução da técnica, bem como as novas formas de organização do trabalho. Obviamente, o tempo vai passando, se pensarmos, vocês são, na grande maioria, relativamente jovens, mas se pensarem naquilo que eram mesmo quando eram crianças, os computadores, para aquilo que são hoje em dia, estamos a falar de uma evolução bastante grande. Os carros evoluíram bastante, as máquinas e as ferramentas evoluíram muito. A situação ideal será que haja sempre uma adaptação ao estado de evolução, aquilo que se chama o estado de evolução da técnica, ou seja, que
sempre que possível, existe a substituição de máquinas mais obsoletas por máquinas mais recentes, sendo que as mais recentes terão obrigatoriamente requisitos de segurança mais apertados do que as anteriores. Faço aqui também um parênteses, a aquisição de uma máquina ou de um equipamento de trabalho, ainda que possa ser chegar ao representante da marca e dizer que quero a máquina A, B ou C, essa máquina, para estar à venda em espaço europeu, tem obrigatoriamente que cumprir com aquilo que é a chamada Diretiva Máquinas, que é a transposição para o direito nacional de um regulamento europeu. Portugal, ao estar na União Europeia, não serve só para receber os apoios europeus, não é só por uma questão de dinheiro, ainda que possa ajudar muito, mas para estar inserido no espaço europeu tem que cumprir com uma série de regulamentos. Vocês já terão ouvido falar, porventura, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Provavelmente foram bombardeados o ano passado com uma série de e-mails para terem que dar o consentimento, aquilo que se falava do consentimento de vários sites, de vários portais para a utilização dos vossos dados. Isto tinha a ver exatamente com o regulamento europeu, que foi transposto para a legislação nacional, mas sendo uma diretiva ou sendo um regulamento da União Europeia, tem aplicação direta no nosso direito nacional. Como tal, e voltando aqui à diretiva máquinas, ou seja, para que uma máquina possa ser uma máquina nova e também máquinas usadas, sendo que estas têm umas especificidades diferentes, mas para uma máquina ser vendida, tem que estar com aquilo que vocês já conhecem porventura, que será a marcação CE, que existe em N máquinas, ou seja, todas as que são feitas e comercializadas em espaço europeu têm que ter obrigatoriamente a marcação CE, podem ser feitas em outros países, mas têm que cumprir na mesma e, portanto, têm que ter essa marcação. E, portanto, a situação ideal e o princípio geral da prevenção é garantir que as máquinas mais recentes e que o trabalho é feito pelo trabalhador em máquinas e equipamentos recentes. Obviamente, isto não poderá implicar que todas as vezes que há uma nova versão de uma máquina, que o empregador terá obrigatoriamente que substituir a máquina por outra mais recente. Isto poderá passar por nova formação dos trabalhadores, por novas formas, aqui como fala aqui da questão da organização do trabalho, para melhorar a prestação do próprio serviço. Tenham atenção que quando nós falamos em segurança, nós não podemos pensar na segurança como, entre aspas, um empecilho para a realização do trabalho. O objetivo é sempre que o trabalho seja feito. É sempre que o trabalho seja feito, com a particularidade, neste caso, que o trabalho seja feito em condições de segurança, porque um trabalhador em condições de segurança trabalha melhor. Não é? Se eu tiver um trabalhador a trabalhar em altura, num espaço, sei lá, no cimo de uma escada de 20 metros, ele vai estar mais desconfortável, garantidamente, por mais aventureiro que ele seja. Subir uma escada de 20 metros não é fácil. Vai estar mais restringido na sua atuação do que se eu tiver um andaime de fachada devidamente montado, em que ele pode facilmente andar a circular e trabalhar no mesmo espaço onde estaria a trabalhar com a escada. Ele trabalha da mesma maneira, trabalha de uma maneira mais segura e mais confiante, produzindo melhor, obviamente. O nono princípio, que é, porventura, aquele que eu considero, a par da avaliação de riscos e a par da própria prevenção, o princípio mais importante. Todos eles serão importantes, mas este será, porventura, mais importante e também dos mais difíceis de conseguir, que é exatamente a substituição daquilo que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso. Substituição do que é perigoso por algo que seja menos perigoso é relativamente simples de conseguir. A substituição de algo que é perigoso pelo aquele que é isento de perigo é que é difícil de se conseguir
pelo simples fato que é difícil de conseguir algo que seja isento de perigo. E como tal, esta seria, obviamente, a situação ideal. Infelizmente, nem sempre é possível, e é por isso que nós temos que, muitas vezes, aprender a viver com a situação de perigo ou a situação com o risco. Voltando à referência do Covid-19, nós estivemos fechados em isolamento durante algum tempo, depois chegou-se à conclusão que tínhamos que fazer o tal desconfinamento. O desconfinamento não é mais do que dar garantias, ou pelo menos condições de segurança, ou melhoria das condições de segurança através daquilo que são as recomendações de utilização dos equipamentos de proteção, de evitar os ajuntamentos e garantir o distanciamento social, não é mais do que fazer com que, não sendo possível isentar o perigo, que seja pelo menos menos perigoso. Se nós transpusermos isto para uma situação laboral, é exatamente, imaginemos, já falámos há pouco dos agentes químicos, é substituir um produto químico que seja muito agressivo para a pele, por exemplo, ou liberte vapores que são nocivos para, para, para as vias respiratórias do trabalhador, é substituir esse produto químico por outro que tenha a mesma capacidade de limpeza, mas que seja menos agressivo. Este será um bom exemplo daquilo que ou daquilo que diz aqui este nono princípio geral da prevenção. O 10º princípio, que também é bastante importante, é dar-se preferência àquilo que são medidas de proteção coletiva face àquilo que são medidas de proteção individual. Temos aqui os exemplos dos chapéus. Obviamente eu posso dar um chapéu a cada trabalhador e assim ele vai ficar protegido da chuva. Obviamente isto é um exemplo. Ou então posso montar um guarda-sol, neste caso um guarda-chuva gigante, em que todos os trabalhadores possam estar debaixo do guarda-chuva, continuar a trabalhar e estarem todos protegidos. Preferencialmente, utilizar equipamentos de proteção coletiva, preferencialmente utilizar andaimes de fachadas do que escadas como postos de trabalho, porque assim eu consigo proteger vários trabalhadores como uma única atuação, sendo que eles continuarão a prestar o serviço como é suposto. Não se esqueçam que a segurança não pode ser um empecilho à prestação do serviço. Se por acaso, em alguma situação, a segurança começar a ser um empecilho para a prestação do serviço, é garantido que será negligenciada, porque no final do dia o trabalho tem que aparecer feito e se ele não aparecer feito por via das exigências de segurança, estas vão cair por terra e não funcionarão. Por último, o 11º princípio geral de prevenção é exatamente a elaboração e a divulgação de instruções adequadas à atividade desenvolvida pelo trabalhador. Ou seja, se vocês fizerem uma leitura muito rápida àquilo que é ou que está em Código de Trabalho relativamente à formação ou informação, se vocês fizerem uma pesquisa no documento, existem pelo menos 193 referências à formação e à informação só no Código de Trabalho. Se fizerem uma pesquisa por formação profissional, aparecem-vos pelo menos 43 referências no diploma. Obviamente, isto é pelo reconhecimento da importância da formação profissional para o trabalhador. Por uma questão muito simples, a atualização científica e tecnológica dos trabalhadores faz com que, obviamente, os trabalhadores percebam melhor aquilo que são os métodos de trabalho que se pretendem, percebam melhor o modo mais seguro de fazer o trabalho e, obviamente, ao perceberem estas questões, fazem com que o trabalho seja mais seguro e, consequentemente, a probabilidade de ocorrência de um acidente é menor. Isto é apenas um recorte que eu retirei do Código de Trabalho, da 7 de 2009,
em que diz tão somente o trabalhador tem direito em cada ano civil um número mínimo de 35 horas de formação contínua, ou sendo contratado a termo por período igual ou superior a 3 meses, o número mínimo de horas proporcional à duração do contrato este ano. Mas pronto, vamos aceitar que vocês irão todos trabalhar a termo indeterminado ou ficarão no quadro de uma empresa qualquer como técnicos de recepção. Em boa verdade, vocês terão direito a pelo menos 35 horas de formação contínua relativo àquilo que é a vossa atividade profissional. Tenham, tenham, tenham em consideração que essa prestação dessa formação essa formação confere, é referido ao período normal de trabalho e confere direito à retribuição e conta como tempo de trabalho efetivo. Se nós recuarmos um pouco naquilo que foram as nossas aulas, chegaremos àquilo que era a definição de acidente de trabalho. Era aquele que era em tempo e local de trabalho, ou fora do local de trabalho e fora do tempo de trabalho, sempre que determinado ou consentido pelo empregador. A formação profissional é um caso claro daquilo que é uma situação que poderá ser fora do tempo de trabalho e será, na grande maioria das vezes, fora do tempo de trabalho, mas que confere direito à retribuição, ou seja, o trabalhador não poderá perder parte do vencimento por estar em formação. Conta como trabalho de serviço efetivo, ou seja, para a contagem do tempo de serviço para efeitos de descontribuição social, também contará como tal. E é referido como período normal de trabalho e, como tal, numa eventualidade de ocorrência de um acidente de trabalho, é entendido como acidente de trabalho. São estas particularidades que eu ressalvo na importância de vocês perceberem um pouco daquilo que está no vosso código, no vosso não, no Código de Trabalho, porque é a lei base do trabalho no nosso país. Pronto, isto é a tal questão da pesquisa por formação profissional e as 45 referências que ele mostra. E se nós formos aqui aos deveres do empregador, pronto, entre a questão do respeito pelo trabalhador, o pagar a tempo e horas e proporcionar boas condições de trabalho, obviamente é um dever do empregador contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação. Outra questão muito importante é que um trabalhador não pode ser obrigado a fazer uma tarefa para a qual, primeiro, não foi contratado e, segundo, para a qual não tem competências técnicas nem formação profissional que o habilita tal. Estas questões, por vezes, são sensíveis, porque há aquela ideia que se eu não fizer, vem outro e faz, mas assim não pode ser, porque se um trabalhador, imaginemos uma situação absurda, há um motorista de uma instituição, são situações absurdas, mas que por vezes acontecem. Temos um motorista de uma instituição que, na ausência da cozinheira e sabendo que ele cozinha muito bem, vai para a cozinha fazer o almoço para os utentes dessa instituição. Podem ocorrer várias situações, ou pode haver uma questão aqui de uma intoxicação alimentar, e aí temos uma questão de saúde pública bastante grave. Ou então podemos ter, por exemplo, um incêndio ou uma queimadura grave, em que a seguradora vai tentar perceber o que é que se passou e, pensando que estava a falar com o cozinheiro, está a falar com o motorista da instituição e vai querer questionar porque é que o motorista da instituição estava ao serviço na cozinha, com a certeza, porém, que não irá assegurar esse acidente de trabalho porque ele está descaracterizado. Ou seja, não é uma causa relacionada com o trabalho para o qual o trabalhador está habilitado a fazê-lo. E pronto, de uma forma muito sucinta, estes são os 11 princípios gerais de prevenção, que era aquilo
que estava previsto para nós abordarmos nestas duas aulas. Na próxima aula, que será amanhã, iremos ter um pequeno questionário, ainda não sei se em módulo Kahoot, se em modo de questionário direto, sobre os princípios gerais da prevenção e sobre também, porque troquei algumas considerações com uma das vossas, com um dos vossos colegas, relativamente àquilo que vocês já tinham abordado enquanto legislação, se já tinham trabalhado com legislação ou não, e cheguei à conclusão que, ainda que vocês tenham esta disciplina que fala de legislação, os conteúdos programáticos são muito omissos neste particular. Portanto, é difícil estarmos a falar de várias situações que têm um enquadramento legal e vocês não perceberem o que é os documentos, ou o que é que são os documentos jurídicos, o ordenamento jurídico no nosso país. E é por isso que, e atenção, com a devida ressalva que eu não sou jurista, mas com aquilo que sei, com uma breve pesquisa, eu julgo que poderei dar-vos aqui uma chega relativamente àquilo que é o ordenamento jurídico no nosso país. O ordenamento jurídico é exatamente hierarquizar, ou pôr, neste caso uma pirâmide, aquilo que são os documentos mais fortes e com maior força de lei face aos demais, sempre numa relação de superioridade, ou seja, em caso de dúvida, prevalece o que está escrito no documento com maior força jurídica. Obviamente, no topo da nossa pirâmide está a Constituição da República Portuguesa, que é pronto, na maioria dos países, mas falando só do nosso, que é o documento que constitui tudo o que é o país, entre aspas. Obviamente não vos vou dizer para lerem a Constituição da República Portuguesa. Se tiverem curiosidade, façam uma pesquisa rápida no Dr. Google, que ele vos dará bastantes explicações sobre a Constituição. A Constituição é exatamente aquilo que rege todo o país. Por isso é que, por vezes, há situações que se fala de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade não é mais do que uma decisão que vai contra aquilo que está na Constituição. Estando contra a Constituição, não pode existir e não pode prevalecer no direito nacional. Portanto, a Constituição é aquilo que são os alicerces do país. E depois temos, no segundo nível de ordenamento, as leis, os decretos-lei. Quando se fala aqui de jurisprudência, tem a ver com aquilo que é decidido judicialmente pelo corpo de juízes que cria a jurisprudência, ou seja, situações idênticas terão ou deverão ter um entendimento idêntico por parte dos vários tribunais. Depois temos portarias, resoluções. Entretanto, temos aqui os decretos regulamentares regionais. Por exemplo, nós temos, tal como a Madeira também tem, por via do nosso Estatuto Autonómico, uma Assembleia Legislativa Regional, que também tem poder para elaborar documentos que têm aplicação na região. Obviamente não podem, os documentos elaborados na região não têm força de lei no espaço de Portugal continental, sendo que o contrário acontece, que é os diplomas legais nacionais têm muitas vezes aplicação direta em espaço regional, ainda que nós tenhamos autonomia legislativa. E por fim, aqui na base da pirâmide temos contratos, sentenças judiciais, atos de negócios jurídicos, ou seja, tudo o que não é disposto diretamente pelo Governo nem pela Assembleia da República, ou, no nosso caso, pela Assembleia Legislativa Regional. Se nós formos aqui a este site, e vamos ver se isto irá funcionar, nós podemos ver
e eu aconselho que façam uma leitura disto que está aqui, que fala sobre o sistema jurídico português, para terem uma noção daquilo que é exatamente o nosso sistema jurídico e aquilo e o modo como isto está, elaborado. Temos outras fontes de direito aqui, temos aqui estas que nós já falámos. Outras fontes de direito, obviamente isto são questões técnicas jurídicas que só os juristas deverão dizer da sua justiça, sendo que, volto a dizer, o desconhecimento da lei não abona ninguém e, portanto, é importante que se fale sobre isto. Retomando aqui o nosso ordenamento jurídico, em primeiro lugar, a Constituição da República Portuguesa e as leis constitucionais, as normas, os princípios de direito internacional geral ou comum, convenções internacionais. Aqui estava-me a esquecer deste particular, os regulamentos europeus, tal como já falei. As leis e os decretos de lei. Temos aqui os decretos legislativos regionais. Estes decretos legislativos regionais elaborados pela nossa Assembleia Legislativa Regional. Os atos dotados de força equivalente à lei, aquilo que falámos que podiam ser por via de decisões jurídicas, e os regulamentos que não, os europeus, obviamente. Depois temos aqui outras questões mais específicas que nós não vamos abordá-las por questões de tempo também, mas é importante que façam uma leitura. Outra pesquisa que eu encontrei é, por exemplo, no direito português, a diferença entre uma lei, um decreto de lei e uma portaria. Falámos do Código de Trabalho, falámos do regime jurídico para a promoção da segurança e saúde no trabalho. Estamos a falar de leis. Se estivermos a falar, por exemplo, do regulamento dos equipamentos de proteção do trabalho, estamos a falar de um decreto de lei. Se estivermos a falar do regulamento técnico de proteção de segurança contra incêndios nos edifícios, estamos a falar de uma portaria. Vamos então tentar perceber o que é uma lei, um decreto de lei e uma portaria. Em primeiro lugar, a lei e o decreto-lei são atos legislativos, ou seja, são elaborados e aprovados pelos órgãos legislativos, sejam eles o Governo, sejam eles as Assembleias, neste caso a Assembleia da República, no nosso caso podia ser a nossa Assembleia Legislativa Regional. Em boa verdade, as leis e os decretos de lei têm o mesmo valor, sendo que muitas vezes, erradamente, a lei é apresentada como um pilar mais forte. As leis são aprovadas pela Assembleia da República. Os decretos-leis são aprovados pelo Conselho de Governo, muitas vezes em Conselho de Governo, sendo que tem que ser apresentado em Assembleia da República. Por sua vez, a portaria é um ato de poder administrativo que a Constituição atribui exclusivamente ao Governo, que é aprovado por um ou mais ministros. Não vou estar aqui a ler isto de uma forma extensiva. O que eu vos peço é que também leiam também eu vou deixar este link também na vossa página. A portaria é muitas vezes as leis e os decretos de lei referem muitas vezes que são regulados por uma portaria a ser publicada posteriormente pelo membro do Governo que nós estamos a falar. Ou seja, por exemplo, no meu caso concreto, muitas vezes estamos a falar das áreas de Ministérios do Trabalho e, portanto, serão aprovados por leis e decretos de lei desse Ministério, a nível nacional, obviamente. A portaria acaba por ser um documento mais técnico, um documento mais prático. Se a lei ou decreto-lei diz que deverá ser feito, certo? Que algo deve ser feito, a portaria muitas vezes diz como é que esse algo deve ser feito. Ou seja, um terá que trabalhar com o outro, sendo que para operacionalizar
teremos que nos referir àquilo que é a portaria. E pronto, era isto que eu tinha para hoje. Deixo-vos, além desta apresentação, o trabalho de lerem estas referências que eu vos dei e vejam também, uma vez que falámos em formação e em informação e formação profissional, vejam tanto na Lei 3 de 2014, tanto no Código de Trabalho, façam uma pesquisa por essas referências e vejam aquilo que são os vossos direitos em termos de formação profissional. Por hoje é tudo, até amanhã e continuação de bom trabalho.